Olá. Aconchegue-se e feche os olhos. Nesta noite, a chuva quer te contar um segredo sussurrado em uma varanda tranquila. Se você busca essa paz, inscreva-se no canal para mais histórias como esta. Fique com a gente. Capítulo 1. O prelúdio da serenidade. Noite descia sobre o vale como um manto de veludo anil, salpicado pelo brilho tímido das primeiras estrelas que ousavam perscrutar através do véu de nuvens que se avolumava no horizonte. O ar, antes tépido pelo calor do dia que se findava, agora carregava uma promessa de frescor, um prenúncio da chuva que se aproximava. Na varanda de uma casa simples, aninhada no colo de uma colina suave, um homem chamado Elias repousava em sua rede de algodão cru, tecida com a paciência e a sabedoria de gerações. O rangido suave dos punhos da rede, um som familiar e reconfortante, era a única melodia que quebrava o silêncio expectante da natureza. Elias, com seus cabelos prateados pela passagem dos anos e o rosto sulcado por linhas que contavam histórias, de sol e de sorrisos, mantinha os olhos semicerrados, absorvendo cada detalhe da paisagem que se transformava diante de si. As árvores, silhuetas escuras contra o céu cada vez mais profundo, pareciam curvar-se em reverência à iminente bênção celestial. O perfume da terra úmida começava a subir, uma fragrância que para Elias era mais preciosa do que qualquer incenso. Era o cheiro da vida, da renovação, da promessa de que a terra sedenta seria saciada. Ele inspirou profundamente, enchendo os pulmões com aquele aroma que lhe acalmava a alma e lhe trazia memórias de outras noites chuvosas, de outras esperas tranquilas na mesma varanda. Lembrou-se de seu pai, um homem de poucas palavras, mas de uma sabedoria imensa, que lhes ensinara a ouvir o que a chuva tinha a dizer. "A chuva, meu filho", dizia ele com sua voz grave e serena, "é a forma como o céu conversa com a terra. E se a gente prestar atenção, com o coração quieto, a gente consegue entender essa conversa." E Elias aprendera a distinguir o som da chuva fina que apenas sussurra segredos às folhas, da chuva forte que canta em voz alta, celebrando a abundância. Aprendera a ver a beleza nas gotas que se acumulavam nas pétalas das flores, transformando-as em pequenas joias líquidas. E, acima de tudo, aprendera a sentir a gratidão por essa dádiva que vinha de um lugar muito além das nuvens, de um amor que abraçava o mundo em sua totalidade. O vento, ainda um sopro gentil, começou a agitar as folhas do grande ipê amarelo, que se erguia majestoso no centro do jardim. As folhas, em seu farfalhar, pareciam responder à carícia do vento, criando uma sinfonia suave e natural. Elias acompanhava com o olhar o balanço dos galhos, um movimento hipnótico que o convidava a um estado de meditação profunda. Ele não pedia nada, não esperava nada em particular. Apenas se permitia estar ali, presente no momento, uma testemunha silenciosa da magnificência da criação. O primeiro pingo de chuva caiu, solitário e audível, sobre a telha de barro. Depois outro e mais outro, como notas esparsas de um músico afinando seu instrumento. Aos poucos, o ritmo se intensificou, a melodia se encorpou e a chuva começou a cair de forma constante e generosa. O cheiro de terra molhada se tornou mais intenso, preenchendo cada canto da varanda, envolvendo Elias em um abraço olfativo de pura nostalgia e contentamento. O som da chuva no telhado, um tamborilar constante e rítmico, era como uma canção de ninar para a alma cansada. Cada gota que batia na madeira do assoalho da varanda, nas folhas das plantas, na terra do jardim, parecia lavar não apenas o mundo exterior, mas também o interior de Elias. As preocupações do dia, as pequenas ansiedades que por vezes teimavam em visitar seus pensamentos, eram dissolvidas por aquela água purificadora. Ele se lembrava das palavras de sua avó, uma mulher de fé inabalável, que dizia que cada gota de chuva era uma bênção enviada por Deus para limpar as tristezas e regar as esperanças. E, deitado em sua rede, embalado pelo som da chuva e pelo balanço suave, Elias sentia essa verdade em cada fibra de seu ser. A noite se aprofundava e a escuridão era agora quase completa, quebrada apenas pela luz suave de um pequeno candeeiro a óleo que ele acendera na mesinha ao lado da rede.
A chama dançava ao sabor da brisa que a chuva trazia consigo, projetando sombras que se moviam como espectros gentis pelas paredes da varanda. Elias fechou os olhos, não para dormir, mas para sentir com mais intensidade. O som da chuva se tornou, o centro de sua percepção, uma tapeçaria sonora rica e complexa. Havia o som grave das gotas que caíam nas poças que se formavam no caminho de pedras, o som agudo das que batiam nas folhas mais finas, o som oco das que encontravam as calhas do metal. Era uma orquestra divina, e Elias era o único espectador daquela apresentação exclusiva. Ele se sentia pequeno diante daquela imensidão, mas ao mesmo tempo sentia-se parte integrante de tudo aquilo. Era uma gota no oceano da existência, um fio na tapeçaria da criação. E nesse sentimento de pertencimento encontrava uma paz profunda e duradoura. O sono começava a se aproximar. Não de forma abrupta, mas como uma maré que sobe lentamente, beijando a areia da consciência. O corpo relaxava, os músculos se soltavam, e a mente, antes um rio de pensamentos, agora se aquietava em um lago sereno. A chuva continuava a sua canção, um murmúrio constante que prometia velar seu sono, proteger seus sonhos e preparar o mundo para um novo amanhecer, lavado, renovado e abençoado pela dádiva divina daquela noite tranquila e calma. Elias sorriu, um sorriso que brotava do fundo da alma, um sorriso de quem se sabe em casa, em paz e em comunhão com o sagrado, que se revela nas coisas mais simples e mais belas da vida. E assim, ao som da serenata da chuva, ele se entregou ao descanso, com o coração transbordando de uma gratidão silenciosa e profunda. Capítulo 2. A dança das gotas. A chuva, agora em seu fluxo constante e generoso, transformara a paisagem em uma pintura em aquarela, onde os contornos se suavizavam e as cores se fundiam em tons de cinza, azul e verde profundo. Elias, ainda embalado pelo movimento pendular da rede, abriu os olhos lentamente, como quem desperta de um sonho bom para encontrar uma realidade ainda mais bela. A luz do candeeiro a óleo tremeluzia, lançando reflexos dançantes sobre as poças d'água que se formavam no pátio de terra batida. Cada gota de chuva que caía nessas pequenas lagoas efêmeras criava uma coroa de respingos, uma explosão, silenciosa de beleza que durava apenas um instante. Elias observava fascinado aquela dança incessante, um balé aquático coreografado pela própria natureza. Cada impacto era único, cada ondulação uma nova obra de arte que se desfazia para dar lugar à próxima. Ele pensava na efemeridade da vida, em como cada momento, assim como cada gota de chuva, é precioso e irrepetível. Lembrou-se de uma passagem de um livro antigo que lera há muitos anos, que dizia que a felicidade não está nos grandes acontecimentos, mas nos pequenos milagres que acontecem a todo instante ao nosso redor. E ali, naquela varanda, testemunhando a dança das gotas de chuva, Elias compreendia a profundidade daquela sabedoria. A chuva não era apenas água que caía do céu, era uma manifestação da força criadora do universo, um lembrete de que a vida está em constante movimento, em perpétua transformação. O som da chuva também havia mudado. O tamborilar inicial no telhado agora se assemelhava a um murmúrio, profundo e contínuo, como o som de um rio que corre tranquilo em seu leito. A esse som principal, somavam-se os estalidos das gotas que escorriam pelas folhas largas das bananeiras, os pingos metálicos que caíam na velha lata que sua esposa, antes de partir, usava para regar as samambaias, e o borbulhar suave da água que descia pela calha, encontrando o grande tonel de coleta que ele mantinha para os dias de sol. Era uma sinfonia rica em texturas e nuances, uma música que falava diretamente à alma, sem a necessidade de palavras. Elias fechou os olhos novamente, concentrando-se em cada som, em cada vibração. Ele podia sentir a chuva não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu corpo. A umidade do ar tocava sua pele, o frescor preenchia suas narinas e o ritmo constante parecia pulsar em suas veias. Ele se sentia conectado a tudo o que o rodeava. A terra que bebia a água com avidez, as plantas que se erguiam revigoradas, aos pequenos insetos que encontravam abrigo sob as folhas.
Era uma sensação de unidade, de comunhão com a teia da vida, que lhe trazia uma paz que transcendia o entendimento. Lembrou-se das noites de sua infância, quando a chuva o pegava, de surpresa no meio de uma brincadeira no campo. Ele e seus amigos corriam para se abrigar sob o telhado de um velho celeiro, e ali, sentados sobre fardos de feno, ouviam a chuva cair, sentindo uma mistura de excitação e aconchego. O cheiro de feno molhado e de terra úmida era o perfume daquelas memórias. E agora, tantos anos depois, o mesmo aroma o transportava de volta àquele tempo de inocência e simplicidade. A vida, pensou ele, era um ciclo, assim como a chuva. A água que agora caía do céu um dia evaporaria, formaria novas nuvens e voltaria a cair em um ciclo infinito de renovação. E nós, seres humanos, também fazemos parte desse ciclo. Nascemos, vivemos, aprendemos, amamos e um dia retornamos à Terra para que novas formas de vida possam florescer. Essa constatação não lhe trazia tristeza, mas um sentimento de aceitação e de maravilhamento. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, e essa certeza era um bálsamo para o coração. O vento, que antes era uma brisa suave, agora soprava com um pouco mais de força, trazendo consigo o perfume das flores do jardim de sua falecida esposa. O jasmim da noite, em particular, exalava uma fragrância doce e inebriante que se misturava ao cheiro da chuva, criando um perfume único e encantador. Elias sorriu, imaginando sua amada ali, ao seu lado, sorrindo também, feliz por ver suas flores sendo beijadas pela chuva. Ele sentia a presença dela não como uma ausência dolorosa, mas como uma companhia silenciosa e amorosa. O amor, assim como a chuva, não morre, apenas se transforma. A rede balançava em um ritmo mais lento agora, quase parando. Elias estava em um estado de profunda quietude, entre a vigília e o sono. Os pensamentos fluíam como nuvens no céu, sem se prender a nenhum em particular. Eram apenas observações, reflexões serenas sobre a vida, a natureza e a divindade que se manifestava em cada detalhe. Ele não buscava respostas, pois sabia que as perguntas mais importantes não são respondidas com palavras, mas com o silêncio do coração. E naquela noite chuvosa, seu coração estava em silêncio, repleto de uma paz que era, em si, a resposta para todas as suas inquietações. A chuva começou a diminuir de intensidade, o som se tornando mais suave, mais delicado. Era como se a orquestra divina estivesse chegando ao final de sua apresentação, com as últimas notas se desvanecendo no ar. O cheiro de terra molhada ainda pairava, mas agora misturado com o ar. Capítulo 3. O perfume da terra. Molhada. Sono de Elias era profundo, mas não pesado. Era um sono leve, permeado pelos sons e pelos cheiros da noite chuvosa. Em seus sonhos, ele caminhava por um jardim exuberante, onde as flores brilhavam com uma luz própria e a chuva cantava uma melodia que ele nunca ouvira antes. Não era um sonho de fantasia, mas um sonho de realidade intensificada, onde cada sensação era amplificada, cada cor mais viva, cada som mais nítido. Ele sentia a terra, úmida sob seus pés descalços, a frescura das gotas de chuva em seu rosto, o perfume das flores preenchendo seus pulmões. Era um sonho de pura bem-aventurança, um reflexo do estado de paz em que sua alma se encontrava. Quando despertou, a chuva já havia cessado por completo. O silêncio que se seguiu não era um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela presença vibrante da natureza revigorada. O ar estava limpo e fresco, carregado com o perfume inconfundível da terra molhada. Elias inspirou profundamente, saboreando aquele aroma que era, para ele, a essência da vida. Era um cheiro que falava de fertilidade, de crescimento, de renovação. Era o cheiro da promessa de um novo dia, de um novo começo. Ele se levantou da rede, sentindo o corpo descansado e a mente clara. Caminhou até a beira da varanda e apoiou as mãos no parapeito de madeira, ainda úmido da chuva. Olhou para o céu, onde algumas estrelas ainda brilhavam, como diamantes espalhados sobre um veludo negro.
A lua, em seu quarto crescente, lançava uma luz pálida e prateada sobre a paisagem, revelando um mundo transformado pela chuva. As árvores pareciam mais verdes, as folhas mais brilhantes, as flores mais vibrantes. A água que a terra não absorvera formava pequenos espelhos que refletiam o céu noturno, criando uma imagem de uma beleza quase surreal. Elias desceu os degraus da varanda e caminhou pelo jardim, sentindo a grama molhada fazer cócegas em seus pés. Ele se aproximou do grande ipê amarelo, cujas flores, agora lavadas pela chuva, pareciam pequenas luas douradas penduradas nos galhos. Tocou o tronco da árvore, sentindo a sua força e a sua vitalidade. Aquela árvore era um símbolo de resistência e de beleza, uma testemunha silenciosa de muitas estações, de muitas chuvas, de muitas vidas. Ele pensou em todas as pessoas que haviam passado por aquele jardim, em todas as histórias que aquelas árvores poderiam contar. Sentiu-se parte de uma longa linhagem de pessoas que amavam aquela terra, que cuidavam dela, que se sentiam em casa sob a sombra daquelas árvores. Continuou sua caminhada pelo jardim, parando para admirar cada flor, cada planta. As rosas, com suas pétalas aveludadas, guardavam pequenas gotas de chuva como se fossem pérolas preciosas. As samambaias, com suas folhas delicadas e rendadas, pareciam ter sido tecidas com fios de prata. E o jasmim da noite, embora suas flores já estivessem se fechando, ainda exalava um perfume suave e adocicado, um último suspiro de beleza antes do amanhecer. Elias sentia uma profunda conexão com aquele jardim. Não era apenas um pedaço de terra com plantas, era um santuário, um lugar de paz e de contemplação. Cada planta que ele cultivava, cada flor que ele via desabrochar, era uma forma de expressar seu amor pela vida, sua gratidão pela beleza da criação. Ele se lembrou de uma frase que sua avó costumava dizer: quem planta uma flor, planta uma esperança. E Elias, em seu jardim, cultivava um campo de esperanças. Ele voltou para a varanda e sentou-se em uma cadeira de balanço de vime, que rangia suavemente a cada movimento. Pegou um livro que estava sobre a mesinha, mas não o abriu. Apenas ficou ali, em silêncio, observando o mundo despertar lentamente. O primeiro canto de um galo ecoou no vale, anunciando a chegada do novo dia. Outros galos responderam, criando um coro matinal que celebrava a vida. Os pássaros começaram a cantar, cada um com sua melodia particular, enchendo o ar com uma música alegre e vibrante. O céu, no leste, começou a clarear, passando de um azul profundo para um lilás suave, depois para um rosa delicado e, finalmente, para um laranja vibrante. O sol, ainda tímido, começou a surgir no horizonte, pintando as nuvens com cores de fogo e de ouro. Era um espetáculo de uma beleza avassaladora, uma pintura divina que se desdobrava diante de seus olhos. Elias assistia a tudo com um sentimento de reverência e de assombro. Como era possível tanta beleza? Como era possível tanta perfeição? Ele não tinha respostas, mas também não precisava delas. Apenas a contemplação daquela beleza era suficiente para encher seu coração de alegria e de gratidão. Ele pensou em Deus, não como uma entidade distante e severa, mas como a força criadora que se manifestava em cada detalhe da natureza. Deus estava no nascer do sol, no canto dos pássaros, no perfume das flores, na chuva que abençoava a terra. E ele, Elias, era uma testemunha privilegiada dessa manifestação divina. Ele sentia a presença de Deus não em um templo de pedra, mas no templo da natureza, um templo aberto, acolhedor, onde todos eram bem-vindos. O sol subiu mais alto no céu, e seus raios dourados começaram a iluminar o vale, secando as últimas gotas de chuva e fazendo o mundo brilhar. A névoa que se formara nos vales mais baixos começou a se dissipar, revelando a paisagem em toda a sua plenitude. Elias podia ver as colinas verdejantes, os campos cultivados, as casas espalhadas pela paisagem, a fumaça subindo das chaminés. Era um quadro de paz e de harmonia, um retrato de uma vida simples e conectada com a terra. Ele se sentia abençoado por viver naquele lugar, por fazer parte daquela comunidade. Capítulo 4. O espelho d'água. O sol já ia alto, mas o frescor da chuva noturna ainda pairava no ar, um véu invisível de pureza e renovação.
Elias, após um café da manhã simples e silencioso, sentiu um impulso de caminhar para além dos limites de seu jardim. Havia um pequeno lago, a uma curta distância de sua casa, que ele gostava de visitar após as chuvas. Era um lugar especial, um refúgio de tranquilidade onde a natureza parecia se exibir em sua forma mais intocada. Calçou suas botas de caminhada, pegou seu cajado de madeira e partiu, seguindo uma trilha estreita que serpenteava por entre as árvores. O caminho estava coberto por uma camada de folhas úmidas, que amorteciam seus passos e liberavam um aroma terroso e reconfortante. O som de seus passos era o único ruído a quebrar o silêncio da mata. Um silêncio habitado pelo zumbido dos insetos e pelo canto esporádico de um pássaro escondido na folhagem. A luz do sol, filtrada pelas copas das árvores, criava padrões de luz e sombra no chão da floresta, como se fossem vitrais de uma catedral natural. Elias caminhava sem pressa, observando cada detalhe ao seu redor. As teias de aranha, adornadas com gotas de orvalho, brilhavam como colares de diamantes. Os cogumelos, em suas mais variadas formas e cores, brotavam dos troncos das árvores caídas, como pequenas esculturas da natureza. E as flores silvestres, tímidas e delicadas, salpicavam a paisagem com seus pontos de cor. Era um mundo de uma beleza sutil e discreta, que se revelava apenas aos olhos atentos e ao coração sensível. Elias sentia-se como um peregrino em uma terra sagrada, onde cada pedra, cada folha, cada criatura era uma manifestação do divino. Após cerca de 20 minutos de caminhada, ele chegou a uma clareira e avistou o lago. A visão o deixou, como sempre, sem fôlego. O lago, que em dias normais tinha uma cor verde escura, agora era um espelho perfeito, refletindo o céu azul, as nuvens brancas e as árvores ao seu redor com uma nitidez impressionante. A superfície da água era tão lisa e imóvel que parecia um portal para outro mundo, um mundo invertido onde o céu e a terra se encontravam. Elias se aproximou da margem e sentou-se em uma grande pedra lisa, que o sol já começara a aquecer. Ficou ali em silêncio, apenas contemplando a beleza daquela imagem. Era como se a natureza estivesse se admirando em seu próprio reflexo, em um ato de pura vaidade e de sublime beleza. Ele pensou em como a chuva, que para alguns poderia ser um incômodo, era na verdade a responsável por aquela maravilha. A chuva havia acalmado o vento, silenciado as ondulações e transformado o lago naquele espelho d'água perfeito. Era um lembrete de que, muitas vezes, é na quietude e na serenidade que a verdadeira beleza se revela. Um peixe saltou na água, quebrando a perfeição do reflexo e criando uma série de ondulações que se espalharam pela superfície. Elias sorriu. A vida, pensou ele, é assim mesmo. A perfeição é efêmera, e a beleza está justamente nessa impermanência, nesse constante movimento de criação e de desconstrução. As ondulações aos poucos foram se acalmando, e o lago voltou a ser um espelho, mas um espelho diferente, um espelho que guardava a memória do movimento, a cicatriz da imperfeição. Elias tirou as botas e mergulhou os pés na água fresca. A sensação foi revigorante, como se a energia da terra estivesse fluindo para dentro de seu corpo. Ele fechou os olhos e se concentrou no som da água, no canto dos pássaros, no calor do sol em sua pele. Sentia-se parte daquela paisagem, fundido com a natureza, em um estado de profunda harmonia e de paz interior. Lembrou-se de uma história que seu avô lhe contara, sobre um homem que passou a vida inteira procurando a felicidade em lugares distantes, em grandes cidades, em aventuras exóticas. E no final da vida, velho e cansado, ele voltou para sua aldeia e descobriu que a felicidade estava ali, o tempo todo, em um pequeno riacho que corria atrás de sua casa. Elias sentia que havia aprendido essa lição muito cedo na vida. Ele não precisava viajar para lugares distantes para encontrar a beleza e a paz. Elas estavam ali, em seu jardim, na chuva que caía do céu, no lago que refletia a imagem do mundo. A felicidade para ele não era um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido, um caminho de atenção plena,
de gratidão e de amor pela vida em todas as suas manifestações. Ele permaneceu ali, sentado na pedra, por um longo tempo, sem pensar em nada, apenas sentindo. O tempo parecia ter parado, e ele se sentia suspenso em um momento de pura eternidade. O sol começou a descer no horizonte, pintando o céu com cores quentes e douradas. O reflexo no lago se tornou ainda mais espetacular, uma explosão de cores que parecia incendiar a água. Elias sentiu o coração transbordar de uma emoção que ele não sabia nomear. Era uma mistura de alegria, de tristeza, de saudade, de esperança. Era a emoção de estar vivo, de ser testemunha da beleza efêmera e eterna do mundo. Quando o último raio de sol desapareceu no horizonte, Elias se levantou, calçou as botas, pegou seu cajado e iniciou o caminho de volta para casa. A floresta, agora banhada pela luz suave do crepúsculo, parecia ainda mais mágica e misteriosa. Ele caminhava em silêncio, com o coração em paz e a alma leve. A imagem do lago, o espelho d'água, ficaria gravada em sua memória para sempre. Um lembrete da beleza que se esconde na quietude, da perfeição que se encontra na impermanência e da divindade que se revela na simplicidade da natureza. Ao chegar em casa, a noite já havia caído. Ele acendeu o candeeiro a óleo. Capítulo 5. A melodia do silêncio. A noite avançava, e com ela, um silêncio profundo e acolhedor se instalava sobre o vale. Não era um silêncio de ausência, mas de presença. A presença das estrelas que cintilavam no céu, da lua que banhava a terra com sua luz prateada, das árvores que respiravam em um ritmo lento e constante. Elias, sentado em sua cadeira de balanço na varanda, sentia-se imerso nesse silêncio, como se estivesse mergulhando em um oceano de paz. Ele fechou os olhos e se concentrou nos sons que habitavam aquele silêncio. O coachar distante de um sapo, o cricrilar dos grilos, o farfalhar das folhas ao vento, o rangido suave da cadeira de balanço. Cada som era uma nota em uma melodia sutil e delicada, uma melodia que só podia ser ouvida com o coração. Era a melodia do silêncio, a música da noite. Elias pensou em como a sociedade moderna teme o silêncio. As pessoas estão sempre buscando preencher o vazio com ruídos, com conversas, com música, com distrações. Mas o silêncio para ele não era um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser habitado. Um espaço onde a alma pode respirar, onde os pensamentos podem se aquietar, onde a voz interior pode ser ouvida. Ele se lembrou de um mestre zen que dizia que o silêncio é o portal para a sabedoria. E Elias, em sua simplicidade, compreendia a profundidade dessa afirmação. No silêncio daquela noite, ele não buscava respostas, mas apenas se permitia ser. Ser um com a noite, um com a natureza, um com o universo. O balanço da cadeira era como um mantra, um movimento rítmico que o levava a um estado de meditação profunda. Sua respiração se tornou mais lenta e mais profunda, e ele sentia uma sensação de leveza e de expansão, como se as fronteiras de seu corpo estivessem se dissolvendo e ele estivesse se fundindo com tudo o que o rodeava. Ele pensou em sua vida, em suas alegrias e em suas tristezas, em seus acertos e em seus erros. Mas não havia julgamento em seus pensamentos, apenas uma aceitação serena de tudo o que fora. A vida, com suas luzes e suas sombras, era uma jornada de aprendizado, e cada experiência, por mais dolorosa que fosse, continha uma lição valiosa. Ele se lembrou do dia em que sua esposa partiu. A dor fora imensa, um vazio que parecia que nunca seria preenchido. Mas com o tempo, ele aprendeu a transformar a dor em saudade, a saudade em gratidão e a gratidão em amor. E agora, ele sentia a presença dela não como uma ausência, mas como uma estrela que brilhava em seu céu interior, guiando seus passos e iluminando seu caminho. A lua, agora no auge de seu esplendor, parecia observá-lo com seus olhos de prata. Elias sentia como se ela fosse uma velha amiga, uma confidente silenciosa que conhecia todos os seus segredos. Ele sorriu para ela, um sorriso de cumplicidade e de afeto.
A natureza, em sua sabedoria silenciosa, era sua maior conselheira, sua maior fonte de conforto. Uma coruja piou na escuridão, um som melancólico e misterioso que ecoou pelo vale. Elias não se assustou. Ele sabia que a coruja era um símbolo de sabedoria e de intuição, e seu canto era um lembrete de que há mistérios na vida que não podem ser compreendidos pela razão, mas apenas sentidos pelo coração. E ele estava aprendendo a confiar em seu coração, a seguir sua intuição, a se entregar ao fluxo da vida sem resistência. O sono começou a se aproximar, não como um ladrão que rouba a consciência, mas como um amigo que o convida para uma jornada a um mundo de sonhos. Ele se levantou da cadeira de balanço e foi para seu quarto. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o ambiente com uma claridade suave e difusa. Ele não acendeu a luz. A luz da lua era suficiente. Ele se deitou na cama e fechou os olhos, mas não para dormir imediatamente. Ficou ali, em silêncio, ouvindo a melodia da noite, sentindo a paz que o envolvia. E em seu coração, uma prece silenciosa se formou. Uma prece de gratidão. Gratidão pela vida, pelo amor, pela beleza do mundo. Gratidão pela chuva que abençoara a terra, pelo silêncio que acalmara sua alma, pela noite que o acolhera em seus braços. E com essa prece no coração, ele se entregou ao sono, um sono profundo e sem sonhos, um sono de pura paz. E à noite, em seu silêncio majestoso, velou seu descanso como uma mãe que vela o sono de seu filho amado. Capítulo 6. O orvalho da manhã. Primeiro raio de sol, tímido e dourado, atravessou a janela do quarto de Elias, beijando seu rosto e despertando-o suavemente de seu sono profundo. Ele abriu os olhos e sentiu uma sensação de renovação e de bem-estar, como se tivesse nascido de novo. O ar da manhã estava fresco e puro, e o silêncio da noite havia dado lugar ao canto alegre dos pássaros. Elias se levantou, espreguiçou-se e foi até a janela. A paisagem que se descortinava diante de seus olhos era de uma beleza deslumbrante. O vale estava coberto por um tapete de névoa branca que se movia lentamente como um rio de nuvens. As copas das árvores emergiam da névoa como ilhas em um mar de algodão. E o sol, subindo no horizonte, pintava o céu com cores de fogo e de ouro. Mas o que mais encantou Elias foi o orvalho que cobria cada folha, cada pétala, cada fio de grama. Milhões de pequenas gotas de água, brilhando sob a luz do sol, transformavam o jardim em um cenário de conto de fadas. Parecia que a noite havia chorado lágrimas de alegria, e cada lágrima se transformara em uma joia. Elias desceu para o jardim, descalço, sentindo a grama molhada e fria sob seus pés. A sensação era revigorante, um despertar para os sentidos. Ele caminhou lentamente, observando a beleza efêmera do orvalho. Cada gota era um pequeno universo, refletindo o céu, o sol, as árvores, as flores. Era um microcosmo de uma beleza perfeita e transitória. Ele se aproximou de uma rosa vermelha, cujas pétalas aveludadas estavam adornadas com dezenas de pequenas pérolas de orvalho. A imagem era de uma delicadeza e de uma perfeição que o emocionaram. Ele pensou em como a natureza, em sua simplicidade, cria obras de arte que superam qualquer criação humana. O orvalho, assim como a chuva, era uma dádiva divina, um presente que a natureza oferece a cada amanhecer. Era um símbolo de pureza, de renovação, de esperança. Era um lembrete de que, mesmo após a escuridão da noite, a luz sempre retorna, e com ela, a beleza e a vida. Elias sentou-se em um banco de madeira sob o ipê amarelo e ficou ali, em silêncio, apenas contemplando a beleza do orvalho. Ele não precisava de nada mais. Aquele momento de pura contemplação era suficiente para encher seu coração de paz e de alegria. Ele se lembrou de um poema que lera há muito tempo, que dizia que a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você a persegue, mais ela foge. Mas se você se sentar em silêncio, ela pode pousar em seu ombro. E Elias, naquele momento, sentia como se a borboleta da felicidade tivesse pousado em seu coração. A névoa começou a se dissipar, revelando a paisagem em toda a sua plenitude. O sol, agora mais forte,
Começou a secar o orvalho, e as pequenas joias de água foram desaparecendo, uma a uma. Mas a beleza daquele momento ficaria gravada na memória de Elias para sempre, como uma pintura em sua alma. Ele se levantou e voltou para casa, com o coração leve e a mente clara. Sentia-se pronto para começar o dia, não com a pressa e a ansiedade que muitas vezes nos consomem, mas com a calma e a serenidade de quem sabe apreciar os pequenos milagres da vida. Ele preparou seu café da manhã, comeu em silêncio, saboreando cada alimento, agradecendo pela nutrição que a terra lhe oferecia. Depois, pegou suas ferramentas de jardinagem e foi cuidar de suas plantas. O trabalho no jardim não era para ele uma obrigação, mas uma forma de meditação, de conexão com a terra, de celebração da vida. Cada semente que ele plantava, cada flor que ele regava, era um ato de amor e de gratidão. E a natureza, em sua generosidade, lhe retribuía com uma abundância de cores, de formas, de perfumes. A manhã passou voando, e quando Elias se deu conta, o sol já estava alto no céu. Ele parou o trabalho, sentou-se à sombra do ipê e bebeu um copo de água fresca. Sentia-se cansado, mas um cansaço bom, um cansaço de quem trabalhou com alegria e com propósito. Ele olhou para o céu azul, para as nuvens brancas que flutuavam como navios de algodão, para as montanhas que se erguiam no horizonte, e sentiu uma profunda gratidão por sua vida, por sua casa, por seu jardim, por aquele pedaço de paraíso que ele tinha o privilégio de chamar de lar. E em seu coração, uma certeza floresceu. A felicidade não está em ter tudo, mas em ser grato por tudo o que se tem. E Elias, com sua vida simples e seu coração cheio de gratidão, era o homem mais rico do mundo. Capítulo 7. O canto do bem-te-vi à tarde caía suavemente sobre o vale, trazendo consigo uma brisa fresca e o canto melodioso de um bem-te-vi. Elias, após um breve descanso depois do almoço, estava sentado na varanda, lendo um livro de poesias. Mas sua atenção não estava totalmente nas palavras impressas. Seus ouvidos estavam atentos à música da natureza e seus olhos se perdiam na imensidão da paisagem. O canto do bem-te-vi, em particular, o encantava. Era um canto alegre e vibrante, que parecia celebrar a beleza da tarde. Elias fechou o livro e ficou a ouvir o pássaro, que pousara em um galho do ipê amarelo. O bem-te-vi, com seu peito amarelo vivo e sua máscara preta, era uma criatura de uma beleza singular. E seu canto, tão característico, era uma das vozes mais familiares daquele lugar. Elias pensou em como cada ser vivo tem sua própria forma de se expressar, sua própria música para cantar. E a natureza, em sua diversidade, é uma orquestra de infinitos sons e de infinitas melodias. Ele se lembrou de uma lenda que sua avó lhe contara, sobre como o bem-te-vi ganhou seu nome. Segundo a lenda, o pássaro era um mensageiro de boas notícias, e seu canto anunciava a chegada de algo bom. E Elias, em sua simplicidade, gostava de acreditar nessa lenda. O canto do bem-te-vi era para ele um sinal de esperança, um lembrete de que a vida, apesar de seus desafios, é sempre cheia de surpresas e de bênçãos. O pássaro voou para outro galho, mais próximo da varanda, e continuou seu canto. Elias sorriu, como se o pássaro estivesse cantando para ele. Ele se sentia em comunhão com aquela pequena criatura, como se fossem dois amigos compartilhando a beleza da tarde. A brisa da tarde trazia consigo o perfume das flores do jardim, uma mistura de aromas doces e suaves que inebriava os sentidos. Elias inspirou profundamente, sentindo o perfume preencher seus pulmões e acalmar sua alma. Era um perfume que lhe trazia paz, que lhe trazia memórias de sua amada esposa, que tanto amava as flores. Ele olhou para o céu, onde algumas nuvens brancas flutuavam preguiçosamente, como ovelhas em um pasto azul. O sol, já mais baixo no horizonte, lançava uma luz dourada sobre a paisagem, criando um cenário de uma beleza serena e nostálgica. Elias sentia uma profunda paz em seu coração, uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da aceitação da vida como ela é, com suas alegrias e suas tristezas, com suas luzes e suas sombras. Ele havia aprendido a encontrar a beleza na imperfeição, a alegria na simplicidade, a paz na quietude.
O bem-te-vi voou para longe e seu canto se perdeu na distância. Mas a melodia do pássaro continuou a ecoar no coração de Elias, como um eco de alegria e de esperança. Ele pegou novamente seu livro de poesias, mas não para ler. Apenas o segurou em suas mãos, como um objeto sagrado. A poesia para ele não estava apenas nos livros, estava na natureza, no canto dos pássaros, no perfume das flores, no silêncio da noite. A vida, em sua essência, era um poema escrito por Deus, com versos de luz e de sombra, de alegria e de dor, de amor e de saudade. E ele, Elias, era um leitor atento e agradecido desse poema. Ele se levantou e foi até a beira da varanda, apoiando as mãos no parapeito de madeira. Olhou para o vale que se estendia a seus pés, para as montanhas que se erguiam no horizonte, para o céu, que se abria sobre sua cabeça, e sentiu uma imensa gratidão por fazer parte daquela paisagem, por ser uma pequena nota na sinfonia da vida. A noite começou a cair, e as primeiras estrelas começaram a piscar no céu. Elias acendeu o candeeiro a óleo, que lançou uma luz suave e acolhedora sobre a varanda. Ele se sentou novamente em sua cadeira de balanço e ficou ali, em silêncio, esperando a chegada da noite. E em seu coração, uma certeza florescia. A verdadeira felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma forma de viajar. E Elias, com seu coração simples e sua alma poética, era um viajante feliz na jornada da vida. Capítulo 8. As estrelas como guia. Noite desceu por completo. Um manto escuro e aveludado bordado com o brilho prateado de incontáveis estrelas. Elias, ainda na varanda, ergueu o olhar para o céu, sentindo-se pequeno e ao mesmo tempo imenso diante daquela vastidão cósmica. A ausência de luzes artificiais na região permitia uma visão privilegiada do firmamento, uma janela para o infinito que o enchia de um assombro reverente. Ele conseguia distinguir as constelações que seu pai lhe ensinara a reconhecer quando era menino. O Cruzeiro do Sul, apontando para o Polo Celeste, as Três Marias, no cinturão do caçador Órion, Escorpião, com sua cauda curva e ameaçadora. Cada conjunto de estrelas era um mapa, uma história, um mito que atravessara gerações, conectando-o a seus antepassados e a toda a humanidade que, desde o início dos tempos, olhava para o mesmo céu em busca de respostas e de orientação. Elias pensava em como os antigos navegadores usavam as estrelas para encontrar seu caminho através dos oceanos desconhecidos. As estrelas eram seu guia, sua bússola, sua esperança em meio à imensidão do mar. E ele, em sua jornada pela vida, também buscava nas estrelas um guia, uma luz que iluminasse seu caminho interior. Não que ele acreditasse em astrologia ou em destinos traçados nos astros. Para Elias, as estrelas eram um símbolo da ordem divina, da inteligência cósmica que rege o universo. A precisão de seus movimentos, a constância de seu brilho, a harmonia de suas órbitas, tudo isso lhe falava de uma mente superior, de um arquiteto divino cuja obra se revelava na grandiosidade do céu noturno. Ele se lembrou de uma passagem bíblica que dizia: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E ali, sob o céu estrelado, Elias sentia a verdade dessa afirmação em cada fibra de seu ser. Não era uma crença intelectual, mas uma experiência visceral, uma comunhão silenciosa com o sagrado. A brisa da noite, suave e fresca, trazia o som distante do coachar dos sapos na lagoa e o perfume adocicado do jasmim que desabrochava no escuro. Eram sons e cheiros que compunham a sinfonia da noite, uma melodia que o convidava à introspecção e à paz. Ele se recostou na cadeira de balanço, fechando os olhos por um momento, apenas para sentir a imensidão do universo dentro de si. Ele se sentia como uma partícula de poeira estelar, um fragmento do cosmos que ganhara consciência e a capacidade de se maravilhar com sua própria origem. Essa sensação não o diminuía, mas o engrandecia, pois o conectava a algo eterno e infinito. Ele pensou em sua vida, em seus sonhos, em seus amores. Tudo parecia tão pequeno e efêmero diante da eternidade das estrelas. Mas ao mesmo tempo,
tudo ganhava um novo significado, uma nova preciosidade. Cada momento vivido, cada sorriso compartilhado, cada lágrima derramada, tudo fazia parte de uma tapeçaria cósmica. Um desenho intrincado e belo que só podia ser visto a partir de uma perspectiva mais ampla. Uma estrela cadente riscou o céu, um traço de luz fugaz que desapareceu em um piscar de olhos. Elias sorriu, lembrando-se da tradição de fazer um pedido. Ele não fez um pedido, apenas agradeceu. Agradeceu pela beleza daquele momento, pela dádiva da vida, pela oportunidade de ser uma testemunha consciente do milagre da existência. O sono começou a chegar, um sono tranquilo e sereno, como a própria noite. Ele se levantou, deu uma última olhada para o céu estrelado, sentindo uma profunda gratidão e uma paz que transcendia qualquer entendimento. Sabia que, mesmo quando dormisse, as estrelas continuariam a sua vigília silenciosa, guardando o mundo e guiando os viajantes perdidos em seus caminhos. Ele entrou em casa, deitou-se em sua cama e adormeceu quase que instantaneamente. E em seus sonhos, ele viajou pelas estrelas, dançou com as constelações e conversou com a lua. Foi um sonho de liberdade e de transcendência, um sonho que o lembrou de sua verdadeira natureza, de sua essência estelar. E ao acordar na manhã seguinte, ele se sentiu renovado, com a luz das estrelas brilhando em seu olhar e a paz do universo em seu coração. Capítulo 9. O ciclo da vida. Os dias se seguiram em uma rotina de serenidade e de trabalho simples. Elias cuidava de seu jardim, lia seus livros, caminhava pelas trilhas e contemplava a paisagem de sua varanda. Cada dia era uma nova oportunidade de se maravilhar com a beleza da vida e de agradecer pela dádiva de estar vivo. Em uma manhã de sol radiante, enquanto regava suas roseiras, ele notou algo que o encheu de alegria. Um pequeno botão de rosa, de um vermelho aveludado, estava prestes a desabrochar. Ele se aproximou e observou o botão com a ternura de um pai que observa seu filho. Aquele pequeno botão era um símbolo da promessa da vida, da força da natureza que insiste em florescer. Nos dias seguintes, Elias acompanhou o desabrochar da rosa com uma atenção especial. A cada dia, as pétalas se abriam um pouco mais, revelando a beleza e o perfume que se escondiam em seu interior. Era um processo lento e gradual, uma dança de uma delicadeza infinita. Elias via naquele desabrochar um reflexo do ciclo da vida. Tudo na natureza segue um ritmo, um tempo de nascer, de crescer, de florescer e de morrer. E cada fase desse ciclo tem sua própria beleza e seu próprio propósito. Ele se lembrou de quando plantara aquela roseira, uma pequena muda frágil que ele cuidara com carinho e com paciência. E agora, a roseira lhe retribuía com a beleza de suas flores. Era uma troca de amor e de gratidão entre o homem e a natureza. Finalmente, em uma manhã de céu azul e de ar perfumado, a rosa se abriu por completo, exibindo toda a sua beleza e seu esplendor. Era uma rosa de um vermelho intenso, com pétalas macias como veludo e um perfume que inebriava os sentidos. Elias sentiu uma alegria profunda em seu coração. A beleza daquela rosa era uma celebração da vida, um hino à força criadora da natureza. Ele colheu a rosa com cuidado, deixando um espinho arranhar levemente seu dedo. O pequeno pingo de sangue que brotou de seu dedo o fez pensar na dualidade da vida, a beleza e a dor, a alegria e a tristeza, o prazer e o sofrimento, tudo faz parte da mesma experiência. A rosa, com sua beleza e seus espinhos, era um símbolo perfeito dessa dualidade. Ele levou a rosa para dentro de casa e a colocou em um pequeno vaso com água sobre a mesa da cozinha. A presença da rosa iluminou o ambiente, enchendo-o de cor e de perfume. Era como se um pedaço do jardim tivesse entrado em sua casa, trazendo consigo a energia e a vitalidade da natureza. Nos dias que se seguiram, a rosa foi perdendo lentamente sua beleza. As pétalas começaram a murchar, a cor foi se desvanecendo e o perfume foi se dissipando. Elias observava o processo com uma serenidade melancólica. Não era uma tristeza de perda, mas uma aceitação do ciclo natural da vida. Tudo o que é belo é efêmero. E é justamente essa efemeridade que torna a beleza tão preciosa.
Quando a última pétala caiu, Elias pegou as pétalas secas e as guardou em um pequeno saco de pano. Ele sabia que, mesmo morta, a rosa continuaria a lhe dar seu perfume, um perfume de saudade e de gratidão. Ele levou o vaso vazio de volta para o jardim e o deixou ao pé da roseira. Olhou para a planta, que já preparava novos botões, e sorriu. A vida continua. O ciclo se renova. E a beleza, em suas infinitas formas, sempre encontrará uma maneira de florescer. Naquela noite, sentado em sua varanda sob o céu estrelado, Elias pensou no ciclo de sua própria vida. Ele já vivera a primavera de sua juventude, o verão de sua maturidade, e agora vivia o outono de sua velhice. E em cada estação, ele encontrara beleza e aprendizado. Ele não temia o inverno que se aproximava. Sabia que a morte não era o fim, mas uma transformação, uma passagem para uma nova forma de existência. E ele se sentia em paz com essa certeza. Ele olhou para o céu e viu uma estrela cadente. E desta vez, ele fez um pedido. Pediu que, quando chegasse a sua hora, ele pudesse retornar à terra como uma semente, para que pudesse brotar novamente como uma flor e continuar a celebrar a beleza e o milagre da vida. E com esse pedido no coração, ele se sentou em sua rede, fechou os olhos e se deixou embalar pelo silêncio da noite, sentindo-se parte do ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. Capítulo 10. A gratidão na simplicidade. Chuva voltou a cair, não com a intensidade da primeira noite, mas uma chuva fina e constante, que lavava a poeira das folhas e trazia consigo um cheiro de terra limpa e de renovação. Elias, deitado, em sua rede na varanda, ouvia o som suave da chuva no telhado, um som que lhe era tão familiar e reconfortante quanto o bater de seu próprio coração. Ele se sentia envolto por uma sensação de paz profunda, uma paz que não era ausência de movimento, mas uma harmonia com o fluxo da vida. A rede balançava suavemente, como um barco em águas tranquilas, e ele se deixava levar por aquele movimento, entregando-se ao momento presente com uma confiança infantil. Seus olhos percorriam a paisagem enevoada, onde as formas se esmaeciam e o mundo parecia se recolher em um abraço de introspecção. As gotas de chuva dançavam no ar, pequenas pérolas líquidas que refletiam a luz cinzenta do dia. Cada gota era uma bênção, uma pequena manifestação do amor divino que nutre a terra e sustenta a vida. Elias pensava em sua jornada, nos caminhos que percorrera, nas pessoas que encontrara, nas lições que aprendera. Sua vida não fora marcada por grandes feitos ou por conquistas extraordinárias. Fora uma vida simples, tecida com os fios do cotidiano, com as alegrias e as dores que são comuns a todos os seres humanos. Mas era justamente nessa simplicidade que ele encontrara a verdadeira riqueza. Ele aprendera a encontrar a beleza em um pôr do sol, a alegria no canto de um pássaro, a paz no silêncio da noite. Aprendera a valorizar as pequenas coisas, os gestos de afeto, os momentos de comunhão com a natureza. Aprendera que a felicidade não é algo a ser buscado, mas algo a ser cultivado, como uma flor em um jardim. E seu coração era um jardim florido, regado pela gratidão e pela simplicidade. Ele se lembrou de sua esposa, de seu sorriso, de seu toque, de sua presença que ainda o acompanhava de uma forma sutil e amorosa. O amor que os unira não morrera com ela. Transformara-se em uma luz que iluminava seu caminho, em uma força que o sustentava em seus momentos de solidão. Ele era grato por cada momento que passara ao lado dela, por cada risada, por cada abraço, por cada palavra de conforto. A chuva começou a diminuir e o céu, aos poucos, foi se abrindo, revelando um arco-íris de uma beleza estonteante. As 7 cores do arco-íris se estendiam sobre o vale, como uma ponte entre o céu e a terra, um símbolo da aliança entre Deus e a humanidade. Elias olhou para o arco-íris com os olhos marejados de emoção. Era um presente, uma promessa de que após cada tempestade, a luz e a esperança sempre retornam. Ele sentiu uma profunda gratidão em seu coração. Gratidão pela chuva que lavara sua alma, pela noite que lhe trouxera paz, pela vida que lhe ensinara a amar. Gratidão por
ser quem era, por estar onde estava, por ter o privilégio de testemunhar a beleza e o milagre da criação. O sol voltou a brilhar, e seus raios dourados iluminaram a paisagem, fazendo o mundo resplandecer. Elias se levantou da rede e caminhou até a beira da varanda. Respirou fundo o ar puro e perfumado, e sorriu. Um sorriso de quem encontrou a paz, não em um lugar distante, mas dentro de si mesmo. Um sorriso de quem sabe que a verdadeira felicidade está na simplicidade de ser e na gratidão de viver. E enquanto o som das últimas gotas de chuva ecoava suavemente, Elias sabia, com toda a certeza de seu coração sereno, que cada dia era uma dádiva, e cada momento, uma oportunidade para celebrar a vida em sua plenitude. A serenata da chuva havia chegado ao fim, mas sua melodia de paz, amor e gratidão ressoaria para sempre em sua alma, como um eco da voz de Deus sussurrando em seu coração. E assim, a serenata da chuva encontra o seu silêncio. Se a paz desta varanda tocou o seu coração e você chegou até aqui, significa que completamos juntos esta jornada. Sua presença é uma alegria imensa. Se puder, deixe o seu joinha para que esta calma alcance mais pessoas. E para eu saber que você esteve comigo até o fim, comente aqui embaixo. Eu completei a história. Sou muito grato pelo seu apoio e pelo seu carinho. Aproveite para navegar pelo nosso cantinho e ouvir as demais histórias que preparamos para você. Que sua noite seja de paz e seus sonhos, os mais serenos. Obrigado por ouvir.